Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à primeira aula nossa de Física 1. Vamos lá, a gente já falou na apresentação do livro-texto, que vai ser esse aqui. Nós falamos também que o capítulo 1, que nos dá a introdução de vetores, ele vai ficar por conta de vocês, mas tem muitas coisas interessantes lá que, se você não se lembra dos pré-requisitos, vale a pena dar uma lida e também fazer os exercícios. Mas a gente não vai fazer uma cobrança direta sobre esse capítulo, uma vez que ele faz parte do conjunto de coisas que a gente imagina que vocês já saibam, tá? Então, Sistema Internacional de Unidades, conversão de unidades, as operações básicas com vetores, que são adição e subtração, produto de um escalar por um vetor, o próprio produto escalar, que a gente também conhece como produto interno, o produto vetorial, a representação de vetores em coordenadas cartesianas, a gente vai usar bastante projeção de vetores, então é bom dominar direitinho a relação entre os vetores e o ângulo que eles fazem com as coordenadas, é uma coisa que em Física 1 a gente usa bastante. Eu coloquei todos os exercícios, mas aí cada um vai ver da sua necessidade. Se você achar que não é necessário fazer os exercícios, não tem problema, porque também não vai haver cobrança sobre esse capítulo. Então, a gente vai diretamente para o capítulo 2. O capítulo 2 que vai tratar do movimento em uma dimensão. Então, nesse capítulo, a gente vai ver os conceitos que possivelmente você já conhece lá do ensino médio. Mas, para começar, é importante a gente fazer algumas definições básicas. Aquelas coisas assim, que muitas vezes a gente nem define, porque você fala, mas isso aí é tão básico, mas se eu perguntar o que é, aí você tem dificuldade de colocar em palavras, né? O famoso não sei, só sei que é assim. Por exemplo, quando a gente fala de referencial, o que vem a ser um referencial? Basicamente, o referencial é o ponto de vista de onde a gente descreve o movimento. É importante sempre a gente estabelecer esse ponto de vista, até porque mais adiante a gente vai trabalhar matematicamente com mudança de referencial, movimento relativo. O que acontece quando eu estou num referencial e esse referencial está em movimento em relação a um outro referencial? Como é que eu, nesse referencial em movimento, vou observar um determinado objeto? Como é que aquela pessoa que está no referencial parado vai observar o mesmo objeto? E é importante a gente lembrar que quando nós falamos de referencial parado, é uma definição bastante relativa, porque o referencial, o repouso absoluto do universo é um conceito que não existe. Sempre um objeto vai estar em movimento em relação a algum outro. Só que, para movimentos próximos à superfície da Terra, nós adotamos o referencial parado na superfície da Terra. Se eu quero já estudar o movimento de astros, por exemplo, sistema solar, eu vou considerar o referencial parado no Sol e os outros astros em movimento. Quando a gente pega, se eu pegasse, né, o movimento do sistema solar como um todo, provavelmente eu iria considerar o referencial parado no que a gente chama de estrelas fixas. Ou seja, coisas que estão distantes ou que têm uma massa muito maior, que pode ser considerado em repouso em relação ao que eu estou observando. Então, o que é referencial em repouso vai mudando a depender do caso que nós estamos estudando. Aqui, por exemplo, no movimento em uma dimensão, o nosso referencial vai ser um eixo, porque eu só estou preocupado com a coisa unidimensional. Então, vai ser um eixo X ou então o eixo Y, a depender se for um movimento horizontal, se for um movimento vertical. Mas eu sempre posso alinhar esse movimento unidimensional ao longo de um eixo. Vocês vão ver, a maior parte do tempo eu vou estar tratando do eixo X e depois, quando a gente for para a queda livre, eu vou falar do eixo Y. Muito bem. Uma vez definido o conceito de referencial, a gente vai lembrar o que é distância e o que é tempo. E, bom, acho que é mais interessante a gente olhar para esses conceitos quando for falar direto de velocidade média, que é, como vocês sabem, a relação entre essas duas grandezas aqui.
É claro que todo mundo sabe o que é velocidade média, a gente aprende lá desde o ensino fundamental e também porque a velocidade média é uma coisa, é um conceito muito importante na nossa vida. Eu trouxe até uma situação, uma contextualização aqui, só para a gente ter uma ideia do quanto que é importante o conceito da velocidade média. Veja aqui essa situação que está lá no site do Catraca Livre, discutindo a questão da velocidade máxima permitida em algumas vias. E ele vai colocar uma situação interessante que é assim, ele fez uma simulação usando esse aplicativo aqui, o RecLab, mas ele fez o seguinte, olha, vamos imaginar que eu estou numa via circular e o limite de velocidade é de 40 km por hora. Qual vai ser a velocidade média dos carros que vão estar aqui nessa via? Então, com esse limite de 40 km por hora, esse simulador, ele disse que a velocidade média está em torno de 33 km por hora. Isso para determinar a velocidade ideal, o limite ideal de velocidade nas cidades é um parâmetro muito importante. Aí ele vai simular mudando esse limite de velocidade. Veja só, quando a gente muda o limite de velocidade para 50 km por hora, o que acontece? A velocidade média, que era 33, passa a ser 40 km por hora. Olhando para essas duas simulações, a gente pode imaginar, num primeiro momento, o seguinte: então, se o limite for maior, nós vamos ter uma maior velocidade média. Então, para o trânsito fluir melhor, é só aumentar esse limite de velocidade. Por exemplo, aqui está 50, eu vou aumentar para 60, vou aumentar para 70 e vamos ver o que acontece. Ele até observa, faz essa observação aqui, ó. Se o limite for 50, a velocidade média é 40, os motoristas estão calmos, o tráfego flui, dá para todo mundo andar. Experimente aumentar a velocidade máxima para ver o que acontece. Então, vamos ver o que acontece. Aqui a velocidade máxima foi aumentada para 70 km por hora. Só para contextualizar, pessoal, isso aqui possivelmente diz respeito a uma época em que lá em São Paulo a velocidade nas marginais do Tietê e do Pinheiros, que era de 70 km por hora, ela foi reduzida para 50. E aí surgiu muita discussão. Porque olha só, isso aí é complicado reduzir para 50, o trânsito vai piorar e etc. E aconteceu justamente o contrário. Veja aqui, o simulador diz que quando o limite de velocidade vai para 70, a velocidade média, na verdade, cai. Lembra que quando estava em 50, a velocidade média ficava em 40. Aqui ela caiu para 20. Por quê? Porque sendo o limite 70, quando está nessas regiões aqui com menos carros, a tendência é andar mais rápido e a tendência é acumular em certas regiões. Aqui é uma pista circular, mas você pode imaginar um local onde tem, por exemplo, um semáforo ou então um gargalo na pista, uma redução das pistas, né? E aí o que esse simulador conclui? Que o trânsito fica engarrafado, porque a vontade de correr dos motoristas impede que a onda de engarrafamento se desfaça. Então, sai do engarrafamento, ele vai correr muito até chegar no próximo semáforo. Para desfazer o engarrafamento, é necessário que cada motorista corra menos no espaço livre. Então, experimente abaixar a velocidade limite. Foi o que aconteceu na época, a velocidade limite foi baixada para 50 km por hora, reduziu o índice de acidente, melhorou o fluxo e aumentou a velocidade média dos carros naquela pista, que é uma pista de grande movimento. Então, isso aqui é para contextualizar, pessoal, o quanto é importante no nosso dia a dia esse conceito de velocidade média, e é por isso que a gente sempre começa a cinemática falando de referencial, distância percorrida, tempo, e aí vai para o conceito de velocidade média. Agora, vocês vão perceber que a gente vai diferenciar distância percorrida de deslocamento e nós vamos apresentar aqui dois conceitos de velocidade média, na verdade. Então, falando de velocidade média, a gente pode começar
relacionando a essa velocidade média a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. É bastante óbvio, né? Nós vamos chamar, gente, essa velocidade média aqui relacionada com a distância, nós vamos chamar de velocidade escalar média, tá? O próprio nome já diz, a velocidade escalar média é um número escalar. Então, para uma partícula que se move pela distância d no intervalo de tempo ΔT, a velocidade escalar média, representada dessa forma, é matematicamente definida como distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Porém, nós vamos definir também uma outra velocidade média, que eu vou chamar simplesmente de velocidade média, que vai ser um vetor. Qual é a diferença? A diferença é que essa velocidade vetorial média, que eu vou chamar de Vx média, e aqui, como é movimento unidimensional, eu estou dizendo essa velocidade é ao longo do eixo x. Ela não vai ser a distância percorrida, ela vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. Tá? Então, posição final menos posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. Ora, mas qual é a diferença? Para entender qual é a diferença, vamos olhar aqui para esse trechinho. Está tudo lá no livro, pessoal. A gente está tentando fazer essa aula bem amarrada no livro mesmo, porque depois você vai ler. É lógico que a aula é sempre mais resumida, mas a gente espera que você leia e fale, olha, eu vi isso aqui na aula, e vá acompanhando a leitura do livro e aumentando, então, o conteúdo que você vai aprendendo, mas sempre conseguindo fazer um paralelo com as aulas, tá? Então, lá no livro tem essa prevenção de armadilhas, que é justamente para a gente evitar de confundir a velocidade escalar média e a velocidade média, que é vetorial. E ele vai dizer assim, ó, a intensidade ou módulo da velocidade média não é a velocidade escalar média. Não necessariamente, eu diria, pessoal, porque quando a gente está olhando aqui, ó, a distância percorrida não necessariamente vai ser igual ao deslocamento, quando a gente está falando de grandes valores de distância percorrida e deslocamento. Considere uma partícula que se move da origem até x igual a 10 metros e, em seguida, ela volta para a origem em um intervalo de 4 segundos. Então, ela foi até 10 metros e depois voltou. Quanto é que ela se deslocou? Se ela foi e voltou e no final ela estava na mesma posição. Então, ele vai dizer que o módulo da velocidade média vetorial, né, que tem a ver com o deslocamento, é zero, porque a partícula encerra o intervalo de tempo na mesma posição em que iniciou. O deslocamento, então, vai ser zero. Por outro lado, a velocidade escalar média, ela vai ser a distância total percorrida. Aí é outra conversa. Então, ela saiu da origem, foi até a posição 10, percorreu 10 metros, né? Voltou, percorreu mais 10 metros. Então, essa distância percorrida vai ser 20 metros. E aí, eu vou ter uma velocidade escalar média que vai ser diferente de zero. Então, não confundir quando eu estiver principalmente falando de velocidade média, que tem a ver com grandes distâncias, grandes deslocamentos, não confundir distância percorrida com deslocamento por conta dessa situação que a gente acabou de exemplificar aqui. Bom, os gráficos, eles podem ajudar a gente. Por quê? Porque, veja, aquela velocidade vetorial, ela pode acontecer no sentido do x positivo ou no sentido do x negativo. E dessa forma, eu posso ter velocidade média positiva ou negativa. No entanto, a velocidade escalar, que tem a ver com a distância percorrida é sempre uma coisa positiva. Então, a velocidade escalar média, ela sempre vai ser expressa em valor absoluto, né? Mas então aqui eu estou olhando para gráficos, gente, que vai nos dar a posição x para diferentes tempos. Então, quando eu faço intervalo, posição final menos posição inicial, lembra, eu vou ter o deslocamento e, portanto, a velocidade que está retratada aqui nesse gráfico, ela vai ser aquela velocidade vetorial, né? A velocidade média que tem a ver com o deslocamento. Bom, quando a gente vai olhar para gráfico, e nós vamos usar bastante os gráficos, né? O título é Os gráficos podem nos ajudar. Quando a gente olha para gráfico, primeira coisa,
eu vejo quem são os eixos, então eu tenho o eixo X, eu vejo a unidade, está expressa em metros, aqui o tempo expresso em segundos. E esse outro gráfico vai me dar a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, veja, esse primeiro gráfico ele foi construído a partir dessa tabela aqui. Então, observe que você tem a posição 30, que depois vai para 52, depois volta para 38, para 0, para menos 37 e para menos 53. Você pode imaginar isso, o movimento de um veículo, por exemplo, ao longo de um eixo X, né? Primeiro, saindo da posição A 30 metros à direita da origem, avançando e depois voltando, e depois ele indo para o lado esquerdo desse eixo, né? À esquerda da origem do eixo. Então, está representado aqui, ó, primeiro cresce e depois diminui, e aí ele vai trazer uma coisa interessante para a gente, que é o seguinte, ó. Lembra que a velocidade vetorial vai ser posição final menos posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Geometricamente, eu posso representar, então, ó, essa linha que vai ser a hipotenusa aqui pelo deslocamento, né? Perdão, essa linha que representa a hipotenusa vai ser a velocidade, porque ela vai ser o ΔX dividido pelo ΔT, tá? Então, a interpretação geométrica da velocidade, ela vai ser a inclinação da hipotenusa do triângulo retângulo representado entre A e B. Eu falei a linha que era a hipotenusa, né? Eu me enganei. É a inclinação dessa hipotenusa, certo, pessoal? A hipotenusa seria uma outra relação aqui, a relação de Pitágoras. Mas, se eu olhar aqui nessa linha reta, a inclinação de uma reta sempre vai ser a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Então, a interpretação geométrica da velocidade é a inclinação da hipotenusa do triângulo retângulo representado entre o ponto A e o ponto B. Muito bem, a gente já volta para ela daqui a pouquinho. Vamos olhar aqui para o gráfico da velocidade. A velocidade vai ter também uma interpretação ou uma informação útil que a gente pode tirar desse gráfico da velocidade, que é a interpretação geométrica do deslocamento. Lembra que o deslocamento, se velocidade é deslocamento dividido por tempo, então o deslocamento vai ser velocidade vezes tempo, né? E acontece que velocidade vai ser a altura desse retângulo e o tempo vai ser o quê? A base. Então, se a gente pegar a área sob a curva no gráfico, e aqui essa área foi dividida em vários retângulozinhos, né? Essa área sob a curva no gráfico, ela vai corresponder, então, ao deslocamento. Então, são duas informações interessantes que a gente pode tirar do gráfico, mas que aqui, da forma como está, fica um pouco mais complexo da gente enxergar, porque eu estou falando de intervalos de tempo razoavelmente grandes. Aqui, ó, o intervalo era tão grande e a curva ela tinha esse formato aqui que a gente teve que dividir em intervalozinhos de tempo menores. A próxima pergunta que a gente faz é: e se nós reduzirmos bastante o intervalo de tempo? Ou seja, se eu tiver um ΔT infinitesimal, matematicamente falando, eu digo um ΔT tendendo a zero, né, pessoal? Se a gente tem um ΔT tendendo a zero, repare que eu vou ter também posições x bastante próximas entre si. Então, se eu imaginar esse triângulo retângulo aqui, agora nessa posição, vai ser um triângulozinho bem pequenininho, né? Essa hipotenusa que está representada aqui, ela vai tender, pessoal, a ser a tangente da curva no ponto onde eu estiver considerando essa medida, tá? E aqui, quando a gente reduz o intervalo de tempo, eu melhoro o desenho desse retângulo, porque você vê que o retângulo não está perfeito. Essa soma dos retângulos, ela não está equivalendo exatamente à área, é uma aproximação. Mas, quanto mais eu reduzo o intervalo de tempo, mais próximo eu fico do valor real, o valor verdadeiro, da área sob essa curva. Só que eu vou ter também infinitos retângulos, então aqui eu vou ter uma soma infinitesimal. Ora, pessoal, aqui, quando eu falo que
a velocidade ela vai estar paralela à tangente dessa curva, é a mesma coisa de eu dizer que a velocidade corresponde à derivada dessa curva. E nesse outro, quando eu falo que o deslocamento é a soma infinita, não é? Porque eu vou ter infinitos retângulozinhos se o meu intervalo de tempo for infinitesimal. Quando eu digo que o deslocamento é a soma infinita dos elementos de área sob essa curva, eu estou dizendo que o deslocamento vai ser a integral da velocidade. Eu sei que vocês não aprenderam ainda de uma forma mais profunda o conceito de integral e por isso mesmo a gente vai evitar agora no início esse conceito. Lá pelo meio do curso não vai dar mais para fugir de integrais. Então o negócio é o seguinte, se você fez cálculo A, não aprendeu integral ainda, eu sugiro fortemente que você procure livros, vídeos no YouTube, material na internet que tenha integral. Comece com a integral indefinida, depois você vai para a integral definida. Por quê? Porque daqui a pouquinho não vai dar para fugir. Por enquanto, nós vamos desviar da integral, mas daqui a pouquinho nós vamos começar a usar, tá? Se fosse no curso presencial, eu sei que você estaria vendo cálculo junto com Física A. Quando chegasse lá naquele ponto, você ia estar já teria estudado integral. Quando a gente chegar lá em trabalho e energia, pessoal, vai ter que usar integral mesmo. Então, vão aí paralelamente estudando como é que a gente faz integral definida, aquela integral que tem limites bem definidos, tá? Então, se a gente reduzir o intervalo de tempo, essa relação se torna uma relação para ΔT infinitesimal. No gráfico da posição em função do tempo, eu vou ter que a velocidade é a derivada desse gráfico. No gráfico da velocidade em função do tempo, nós vamos ter que o deslocamento é a integral sobre a curva, ou a área sobre a curva, ou a integral dessa função, certo? Vamos lá. Pessoal, essa aula já está com aproximadamente 20 minutos. A gente vai avançar só mais um pouquinho. E aí, olha, quando eu coloco um intervalo de tempo bem pequenininho, a gente define uma velocidade que é a velocidade instantânea. Velocidade instantânea, então, ela é medida no instante de tempo. Ah, mas você continua usando o intervalo de tempo. Mas veja, quando eu reduzo bastante esse intervalo de tempo, ele é tão pequeno que parece que eu estou fazendo uma medida instantânea. Matematicamente, vocês sabem, a gente escreve esse mesmo deslocamento dividido pelo tempo, só que no limite em que esse ΔT ele tende a zero. É claro que quando o ΔT tende a zero, o deslocamento ele vai para um valor infinitesimal e o deslocamento vai também para um valor infinitesimal, de modo que a gente vai ter a velocidade como a derivada da posição, que nem a gente acabou de ver lá em relação aos gráficos, né? A gente sabe que esse limite aqui, por definição, vocês viram em cálculo, isso aqui é a definição de derivada. Então, algumas observações importantes para nós. A velocidade instantânea, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa ou nula, né? Veja, pessoal, quando eu estou falando da velocidade instantânea, eu estou falando da velocidade vetorial, tá? Aquela velocidade que está levando em conta o deslocamento. Então, ela pode ser positiva, negativa ou nula. Quando a inclinação do gráfico, posição em função do tempo, como a gente acabou de ver, é positiva, ela vai ser uma tangente positiva, uma derivada positiva e, portanto, uma velocidade positiva, né? Como a gente viu no gráfico anterior, logo no início do movimento, então eu tinha a velocidade positiva, porque a derivada era positiva, tá? Agora, eu posso ter a velocidade negativa quando o deslocamento for negativo também. Por outro lado, gente, a velocidade escalar instantânea de uma partícula ela é definida como o módulo do vetor da velocidade instantânea. Ora, por quê? Porque quando o deslocamento ele tende a zero, ele é praticamente igual à distância percorrida. Nós vamos conseguir, por quê? Porque eu estou medindo no intervalo de tempo muito pequeno. Nós vamos conseguir visualizar isso ainda melhor quando a gente for para o movimento
bidimensional, tá? Mas quando eu reduzo o intervalo de tempo, o que vai acontecer? Esse deslocamento ΔX, como ele foi medido no intervalo de tempo muito pequeno, ele vai ter um módulo que é igual à distância percorrida, tá? Não tem aquela de, foi até um ponto e depois voltou. Não, porque o intervalo de tempo aqui agora é muito pequeno. Então, o que acontece? É útil a gente ver a velocidade instantânea, por quê? Porque justamente aqui, ó, eu tenho um vetor velocidade, ele vai ser positivo e negativo, basicamente relacionado com o sentido da velocidade. Então, quando que a velocidade é positiva? Quando ela tem o mesmo sentido do referencial, no nosso caso que a gente está falando aqui, do eixo x. Quando é que ela vai ser negativa? Quando ela for contrária ao sentido que nós definimos para o referencial. E a velocidade escalar instantânea? Ela vai ser, quando eu estou falando da instantânea, ela vai ser o módulo do vetor velocidade. Até por ser módulo, ela não vai poder ser negativa. Então, a velocidade escalar instantânea de uma partícula é definida como um módulo do vetor da velocidade instantânea. E, portanto, por definição, ela nunca pode ser negativa. Ao longo do livro, você vai ver vários testes rápidos. E o que é isso, pessoal? São perguntas conceituais que são feitas para chamar a nossa atenção, para a gente pensar do ponto de vista da teoria, não somente olhando para as contas. Eles são muito importantes, porque é importante a gente compreender o que nós estamos estudando para poder manipular direito a ferramenta matemática. A matemática é somente uma ferramenta que a física usa. O nosso objetivo é entender o sentido físico das coisas. Então, esses testes, eles vão acontecer. É importante vocês olharem para eles, tentarem responder e, se tiver dúvida, trazer as dúvidas para a gente, tá? Então, os policiais, essa pergunta, os policiais rodoviários estão mais interessados na sua velocidade escalar média ou na sua velocidade instantânea quando você dirige? E aí, pessoal, o que vocês acham que eles estão mais interessados? Se você respondeu que eles estão mais interessados na velocidade escalar média, tá? Vai fazer diferença se a pessoa vai ser multada ou não, se ela estiver indo ou voltando numa determinada estrada. Agora, se você respondeu que os policiais estão só interessados na velocidade instantânea, o que importa não é o sentido para onde ele está se dirigindo, e sim o valor da velocidade que o velocímetro dele está marcando. Tá? Então, pense aí e decida qual que é a resposta correta, ok? Agora sim, se a velocidade de uma partícula é constante, nós vamos começar a entrar nas equações horárias do movimento uniforme. Tá? Então, o que é o movimento uniforme? É aquele movimento com velocidade constante. Tá? Então, um dado importante. Se a velocidade de uma partícula é constante, a sua velocidade instantânea em qualquer instante durante o intervalo de tempo que a gente está medindo é igual à velocidade média. Isso é mais ou menos óbvio, né, pessoal? Por quê? Porque você mantém aquela velocidade o tempo todo. Então, na média, vai ser a mesma coisa. Tanto faz você pegar um intervalo de tempo pequenininho como um intervalo de tempo um pouco maior, você vai ter sempre a mesma velocidade. Agora, é útil a gente pegar essa relação para deduzir a equação horária do movimento uniforme. Por quê? Nós vamos lembrar que esse ΔX aqui, ele é o deslocamento, a posição final menos a posição inicial. Então, nós vamos ter que aqui, ó, essa velocidade instantânea, que é igual à velocidade média, ela vai ser, pode ser escrita como ΔX sobre ΔT. Aqui a gente simplesmente substituiu o ΔX por x final menos x inicial, dividido por ΔT. Passa o ΔT multiplicando e nós vamos, aí passa o menos xi para o outro lado, vai ficar mais xi. Nós vamos chegar nessa relação aqui, ó, x final é igual a x inicial mais a velocidade vezes o ΔT. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente considera o tempo inicial igual a zero. Não é obrigatório fazer isso, mas é uma coisa que é feita muito frequentemente. Equivale a dizer que no instante em que eu comecei a observar o movimento, eu zerei o cronômetro.
tá? Então, T inicial igual a zero, e aí eu não preciso ficar carregando esse F aqui no T final. Eu simplesmente chamo o T final de T, né? Quando a gente faz essas suposições para essa equação aqui, eu chego nessa outra. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade instantânea em x vezes tempo. Observem que essa é a equação horária do movimento uniforme, tá? E a gente reforça aqui nos parênteses. Só vale essa equação quando a velocidade instantânea for constante, tá? Então, essa equação horária do movimento uniforme a gente não vai chamar de equação horária do movimento retilíneo uniforme, apesar de nós estarmos estudando aqui nesse capítulo o movimento retilíneo, movimento unidimensional, mas nós vamos chamar simplesmente de movimento uniforme. Por que isso? Porque mais adiante nós vamos ver que essa mesma equação ela é usada também no movimento em duas dimensões. Vocês vão ver em que situações especiais eu posso usar isso, tá? E de que forma eu vou usar. E por isso a gente não vai usar, então, o termo retilíneo. Vai ficar simplesmente movimento uniforme. Agora sim, pessoal, chegamos a 30 minutos de aula. Nossa ideia é não fazer aulas muito longas, tá? Na próxima aula, a gente prossegue falando de aceleração. Lembrando que a gente pode publicar mais de uma aula por dia, já que as aulas são curtinhas, tá? Então, até a próxima.